Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andreoli Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Bruno Balacó, que é doutorando em comunicação pela UFC e produtor do podcast Papo Com, vinculado ao Praxijor da própria UFC. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, Adrioli. Satisfação estar aqui com você. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que sou um grande seguidor do Comunicolog, então, para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo com você. A honra é nossa. E aí, pessoal, se vocês, né, que estão aqui escutando a gente ainda não, seguem o nosso canal, por favor, né? Faz essa gentileza. Já aproveita e deixa o like pra gente e um comentário. Comenta aí quem mais você gostaria de ver aqui no nosso programa. Vai ser um prazer estabelecer esse diálogo contigo também. E Bruno, para que a gente possa começar efetivamente, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, dizendo com as suas palavras quem é Bruno Balacó. Pois é, Adrioli. Bruno Balacão, antes de mais nada, é crateuense, né, aqui do sertão do Ceará, sertão do Ceará aqui. E um jornalista, né, antes de tudo jornalista, né, saí daqui de Crateús aos 17 para os 18 anos para fazer faculdade de Fortaleza e trilhei pelos caminhos do jornalismo aí há mais de uma década, fiz a faculdade na Universidade de Fortaleza e depois já iniciei uma carreira no mercado de trabalho muito focado no jornalismo esportivo, que sempre foi minha grande paixão na comunicação, onde eu já venho desenvolvendo uma carreira aí de 12, 13 anos, né? E nessa caminhada de estudos, assim, eu sempre procurei, ao lado do trabalho, também investir também nos estudos. Sempre, nunca parei de estudar, sempre estava ali fazendo cursos, seja de idiomas, pós-graduação, mestrado, e agora estou no doutorado. Então, terminei minha caminhada na graduação na Unifor, fiquei um tempo focado mais especificamente no mercado, e em 2018 decidi abracei esse desafio do mestrado em comunicação na UFC, levando para a minha pesquisa o rádio esportivo, que é a minha área de grande paixão. Então, foi esse o tema da minha pesquisa, que eu concluí recentemente, agora em abril de 2021, e iniciei uma caminhada no doutorado, também sendo fiel à minha trajetória no mestrado, que, paralelo a essa pesquisa que eu desenvolvi sobre rádio esportivo, eu me engajei muito com os podcasts, também em função desse boom que a gente está vivendo no país inteiro, e aqui no Ceará não é diferente. A gente tem na UFC uma podosfera bastante desenvolvida, com mais de 20 podcasts, e até como atividade de estágio à docência, a gente montou uma espécie de grupo de interesse em podcast, que deu início ali a uma série de estudos que eu viria a fazer, estudos de artigos, enfim, pesquisas, e também do Papo Com, que foi o podcast que a gente lançou em abril de 2020. Já temos aí mais de um ano de atividade ininterrupta, eu ao lado do meu professor e orientador, Edgar Patrício, que me orientou no mestrado e agora está como meu co-orientador no doutorado. Maravilha, temos muitos elementos aí para a gente trabalhar, hein? E queria entender, antes então dessa sua vida acadêmica, por que rádio enquanto profissão? O que normalmente você encontra o pessoal ali na graduação, né? Antigamente tinha aquele prazer da televisão, né? Porque é o status, é o ser visto, né? Aí depois tem a paixão pelo texto, então eu vou para a revista, eu vou para o jornal, diário. E a rádio sempre ficava ali meio apagada, né? Então o que te levou para o rádio? O que te despertou essa paixão aí para o campo profissional? Olha, André, olha, é paixão de infância mesmo, né? É paixão de infância, era aquela coisa de brincadeira. Porque aqui é o seguinte, eu sou de Crateús e aqui na infância eu tive acesso a uma experiência aqui na cidade que me marcou muito. Porque aqui a gente tem as emissoras tradicionais de AM e FM, mas a gente tem uma emissora de poste, uma rádio de poste aqui na cidade, que é a Uhum. FM Centro, que é uma FM musical, mas acima de tudo comercial, para poder, enfim, veicular os anúncios dos comerciantes aqui da cidade. E assim me chamava muito a atenção, andando pelo centro aqui de Crateús, ver aquelas caixinhas instaladas ali no poste. E assim, eu ficava muito encantado com aquilo na infância. Esse encanto foi logo no começo, quando eu vi a experiência sendo lançada, isso ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. E despertou aquela curiosidade de fazer comunicação também, né? De quem sabe montar meu próprio programa de rádio. E eu descobri que, pela minha facilidade que eu tinha em casa, com eletrodomésticos, assim, já mexia muito com TV, videocassete, já gravava tudo, que eu poderia, sim, fazer minha própria rádio. E eu pensei assim, olha, eu tenho um microsystemzinho aqui, é daquela época do microsystem que tinha as duas caixinhas de som que separavam uma da outra, sabe? Dava para você Você tem remover. quantos anos? Tenho 35. 35, é.
um pouquinho mais velho que eu, mas já temos aí a mesma referência aí de Pois é, microsystem. pois é, aquele microsystem que separava as caixinhas, então eu pegava, transformava uma caixinha num microfone, tá? A gente não tinha um microfone mesmo em si, então eu colocava, Rapaz. tinha as duas entradas, né, do microfone e do fone. Eu colocava na entrada do microfone, eu colocava uma caixinha para ser o microfone, e na outra era o som propriamente dito, né? E como na época, assim, já de criança, um pouco adolescente, seus 12, 13, 14 anos, eu já escutava muito rádio e gravava muitas músicas que estavam tocando e faziam sucesso no rádio tradicional. E deu essa sacada, assim, de na minha rua, né, aqui na rua da casa da minha avó, que tinha muita criança, assim, da minha idade e tudo, da gente montar nossa própria rádio, assim, vamos fazer aqui uma rádio. Aqui era uma casa de andar, então dava para pegar a sacada da parte de um andar de cima e fazer uma rádio. Colocava ali no final de tarde, todas as crianças brincavam ali na rua, e aí eu fazia rádio, tocava os sucessos da época, assim, pegou muito final dos anos 90, então tinha muito aquele axé music que tava bombando na época, o Tchan, tinha o próprio pop rock nacional que era muito forte na época ainda, tinha Cidade Negra, acho que o J Quest, já tinha bandas que já estavam bombando aí, que estavam no hit da galera. E eu tocava essas músicas, era meio que o DJ da turma, não era o DJ daquele que mexia na técnica, que Uhum. mexia no disco, não, era do toca-fita. Porque a minha geração era do toca-fita, da fita cassete mesmo. Eu gravava e tocava. E agitava a criançada da época, principalmente as meninas, né? Que dançavam, brincavam. E daí começou essa paixão pela comunicação. Eu fazia a comunicação, eu soltava as músicas, mas de vez em quando eu falava alguma coisa. Não tinha um discurso pronto, não tinha roteiro, mas falava a hora. Você está ouvindo a rádio tal, tal, a rádio aqui da Júlio Lima, que é a rua onde a gente mora. Então, começou naquela coisa de brincadeira, de paixão pelo rádio, de primeiro se encantar com uma experiência local e depois de Uhum. começar a fazer. E aí, quando eu cresci, isso já nos 13, 14 anos, já veio com aquela ideia, vou fazer jornalismo para fazer comunicação. E assim, eu tive a felicidade logo a partir do quinto semestre, a partir que eu entrei na faculdade, a minha faculdade, a Universidade de Fortaleza, tinha um web rádio, que é a Rádio Gentileza, que depois virou Rádio Unifor e hoje é a Rádio Unic. E eu pude passar 3 anos desse processo de graduação, até a reta final da graduação, fazendo rádio na faculdade. Porque a gente tinha web rádio, rapidamente eu me engajei nessa web rádio, coordenando os programas, fazendo locução, enfim. Pude viver o rádio plenamente na vida universitária e depois, quando eu me formei, no penúltimo semestre eu comecei a estagiar no Jornal Povo, que é o maior jornal de circulação aqui do estado do Ceará, com 92 anos e tudo. Uhum. Eu comecei a estagiar no Jornal Povo como estagiário e pouco tempo depois que eu entrei aqui, já fui contratado como repórter e já começaram a pintar as primeiras oportunidades para trabalhar no rádio também, para fazer os comentários de esporte, que foi a editoria onde eu me encaixei e eu estou trabalhando até hoje. E daí começou, né, essa paixão de infância, passou pela essa adolescência, vida adulta na faculdade e deu continuidade no mercado, já que eu fiquei vários anos como comentarista esportivo da Rádio Povo CBN, comentando as notícias de esporte. E hoje eu também continuo participando de rádio na minha empresa atual, que é o Grupo de Comunicação Cidade, que é a afiliada da Record aqui no Ceará, TV Cidade. E lá a Uhum. gente tem 7 emissoras de rádio. Então lá eu continuo fazendo participações, comentando esportes, comentando noticiário em geral. E essa paixão que começou na infância, ela está batendo até hoje, assim, firme e forte aí na teoria e na prática. Na minha época de graduação, eu lembro que o pessoal falava muito que rádio tinha que ser paixão, porque se o salário no jornalismo já não era grandes coisa, né, o do rádio sempre foi o pior. Né? Isso também pegou aí para você nessa época? Ficava aquela tentação assim, não, não, se eu migrar para uma outra área do jornal, talvez eu tenha mais oportunidade enquanto editor, sei lá, setorial. Dito assim, porque assim, André, olha, a gente vive numa categoria de jornalistas que realmente, infelizmente, é muito mal remunerada, né? Então a gente já entra nessa profissão, né? Quando abraça o jornalismo, a vida de jornalista como profissão, já com esse risco de saber que você vai, em muitos momentos, ter dificuldades, mesmo assim, de ter inclusive uma condição de progressão, de carreira e tudo. Mas, assim, em relação a veículo em si, para mim nunca foi um problema de ter que escolher entre um e outro, porque eu sempre trabalhei, não só na experiência anterior como na atual, em veículos multimediáticos, né? Ou seja, em grupos de comunicação que Uhum. tinham ao mesmo tempo experiências de rádio, TV, jornal e portal. Então, eu sempre trabalhei com todas as mídias ao mesmo tempo. Trabalhando, nesse momento que eu falei da minha trajetória no grupo de comunicação Povo, ela era essencialmente não dentro do rádio, mas dentro do portal e do jornal, fazendo matérias todos os dias para o jornal, para o portal. A vida prática no rádio era alguns minutos por dia, né? Que tinha um programa da Entendi. manhã, eu fazia os comentários pela manhã. Tinha um programa da tarde, eu fazia os comentários à tarde. Mas o restante do expediente todo
era focado no online, no impresso, portanto, acabou que não tinha muita essa distinção de você escolher, vou trabalhar só com rádio, vou trabalhar só com TV. Acabou que tudo foi ao mesmo tempo, trabalhando com rádio, com TV, com jornal, com portal, né? Muito streaming, como a gente chama aqui, acho que é o conceito que o grupo de comunicação Cidade tem. E lá no Jornal Povo, no grupo de comunicação Povo, a gente trabalhava nessa perspectiva multiplataforma, né? De trabalhar, de fato, ali com todas as mídias ao mesmo tempo. Legal, cara. A questão da voz, né? Na mídia podcast, eu lembro que durante algum tempo a gente teve certa polêmica, porque as vozes de Sudeste eram muito predominantes, e quando um podcast começava a fazer sucesso e trazia ali, ou era criado por pessoas que eram do Norte e Nordeste, ou traziam participantes do Norte e Nordeste, o sotaque virava uma questão novamente, né? A gente achava que já tinha superado a questão do sotaque, mas batemos aí, né, século XXI, sotaque sendo um problema. Você chegou a enfrentar esse tipo de dificuldade quando a sua comunicação passou aí para nacional com a internet? Não, nunca tive problema não, porque aqui os veículos de comunicação aqui do Ceará, eles sempre trabalharam na perspectiva extremamente local, regional, valorizando os sotaques, principalmente os sotaques nordestinos, né, que são muito diferentes dos sotaques aí do sul e sudeste do Brasil. A gente não tem aquela preocupação tanto assim dessa questão da voz impostada. Isso foi um mito que foi uma barreira que foi aos poucos sendo superada com o tempo, porque a gente está acostumado com o locutor de AM e FM, que tem a voz muito impostada, aquela voz de locutor, com a voz veluda e tudo. Então, aqui no rádio, até porque assim, a minha experiência assim, nessa trajetória toda do rádio sempre foi mais ligada ao comentário, né, de fazer comentários, participações. Não tive muito aquela função ali de ser o âncora, o apresentador, que de fato precisa ter um pouco mais assim daquela voz um pouco mais impostada. Como a voz sempre foi uma coisa que eu levei na naturalidade, e eles sempre deram toda a liberdade nos veículos onde eu passei, então isso nunca chegou a ser um problema, não. Até porque a gente valoriza muito aqui no Ceará essa questão da cultura cearense, do nosso jeito de falar. Uhum. Até a gente fala, né, dessa questão da descontração, porque aqui a gente tem um dicionário à parte, viu, Andriola? A gente fala um idioma que é o cearenseis, com uma série de gírias, o ei macho, que assim, uma série de expressões, né, do dia a dia, assim, que são, inclusive, que para a gente acaba sendo uma vantagem, porque gera essa aproximação do nosso ouvinte, porque a gente sempre trabalhou nessa perspectiva do ouvinte local. Claro, com a internet isso vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, mas a gente tem essa noção de que boa parte do pessoal que nos ouve aqui é um cearense que está espalhado pelo mundo. A gente inclusive tem um ditado que diz que tem um cearense espalhado em cada canto do mundo. Então, a gente sabe que por mais que o nosso sinal esteja na internet, tem sempre um cearense lá em São Paulo, na Europa, na Ásia, que vai estar escutando a gente, que vai preferir que a gente continue se comunicando do nosso jeito, fugindo um pouco desse radiojornalismo mais convencional, da voz impostada, e dando vazão a essa naturalidade da fala do nordestino e do cearense. Muito bom, cara. Quando você vai para pesquisa, então, agora a questão de percepção, tá? Quando a gente vai para pesquisas em rádio, eu lembro que há uns 10 anos atrás, a web rádio ainda era uma questão, né? E tomava vários trabalhos. E aí as pessoas estavam assim, não, o rádio está se reinventando. Só que, a bem dizer, a audiência de web rádio nunca foi lá grandes coisas. Agora, quando chega podcast, parece que vira o jogo, né? Então, aí sim a gente tem especialmente nos últimos anos aí, uma mídia que tem números expressivos muito diferentes do que a web rádio ela apresentava. Então, não sei se você consegue pensar nisso, mas como que teve essa transformação aí do objeto rádio enquanto pesquisa desses anos para frente, né? Dos últimos 10 anos aí? Olha, é impressionante, porque quando a gente fala de podcast, a gente está falando de uma mídia que surgiu em 2004, mas, na verdade, inclusive já está quase completando a sua maioridade, né? Em 2022 chegaria aos 18 anos. Mas é uma mídia que, de fato, ela ganha esse boom, essa transformação nos 3, 4 anos para cá. E a gente associa, claro, esse crescimento do podcast ao interesse, sobretudo, da grande mídia nacional, no caso, o Grupo Globo, né, as organizações Globo tiveram um papel fundamental de massificar o podcast, que relegou-se por 10, 12 anos a nichos, né, a pequenos nichos. Por exemplo, a galera que escuta, por exemplo, o Nerdcast, que está desde 2004, 2005, 2006 e vem sendo seguidora. Só que sempre foi aquela coisa que atingia públicos ainda muito modestos.
E hoje a gente já tem pesquisas que apontam desde 2018 e 2019 que o podcast já consegue penetrar em grande parte da população, chegando a audiências que são estimadas hoje em mais de 50, 60 milhões de pessoas que pelo menos alguma vez na vida já ouviram podcast e trabalham podcast. Então, assim, quando a gente pensa nos últimos anos, rádio e podcast, a gente entende que o podcast também é rádio, porque ele se vale de toda essa característica da linguagem radiofônica. Ele é essencialmente áudio, feito para ser uma comunicação sonora, por mais que ele também hoje possa oferecer também imagens, porque muita gente começa o podcast numa live que depois é transformada para arquivo sob demanda na internet, ou mesmo o contrário, você faz a gravação ali primeiro no áudio, solta nas plataformas e depois disponibiliza aquele conteúdo em áudio-vídeo, para que a pessoa possa verificar depois como é que foi a gravação dos bastidores. Mas esse ponto de virada foi de 2018, 2019 para cá, quando a gente vê esse crescimento exponencial do podcast, não só por conta desse interesse da grande mídia nacional, como não só a Globo, mas a Folha de São Paulo também teve um papel fundamental como o maior veículo de comunicação lá de São Paulo e o principal jornal do Brasil, que começa a investir em podcasts, tudo. Mas também pelas plataformas de streaming, que também tem um papel fundamental. O próprio Spotify virou hoje quase que o YouTube dos podcasts, né? Para você fazer sucesso hoje no seu podcast, você precisa estar no Spotify, porque ele é o mais acessado, é onde todo mundo está. Você pode sim estar em 10, 15 plataformas diferentes, mas no Spotify é fundamental, porque ele é, de fato, o que tem um maior alcance. Então, hoje a gente vê o rádio e o podcast como parceiros. Porque eu entendo assim, André, que em nenhum momento eu consigo ver o rádio e o podcast conflitando. Eu vejo que, na verdade, eles se complementam, eles são parceiros, né? Como diz aqui o Luiz Arthur Ferrareto, que talvez seja uma das maiores referências do Brasil, se não a maior nos estudos em radiojornalismo, o podcast é quase que um primo mais novo do rádio, né? Uma reinvenção do rádio, como você falou. O Marcelo Kishinevski, que é autor de um conceito muito trabalhado na nossa área, que é o de rádio expandido, ele fala que o podcast é uma modalidade de radiofonia do rádio expandido. E o rádio expandido que ele fala, eu estou falando daquele rádio que vai além do AM e do FM e transborda para as redes sociais, para as plataformas digitais, que está disponível em TV a cabo, por exemplo, você acessa a rádio. Então, o podcast está nesse contexto, desse rádio que se expande para além do AM e FM. Ele é uma modalidade. E hoje você vê claramente que o rádio ele tem um papel muito claro, que é dar conta dessa cobertura ao vivo, em tempo real, no calor da emoção, do factual, enquanto o podcast, eu acho que ele tem um papel fundamental em aprofundar as discussões. Então, a gente vê sempre o podcast como uma mídia complementar ao rádio. Que o rádio ele vai dar o start para os assuntos que estão pegando fogo, que estão acontecendo naquele momento, e o podcast vai dar aquela continuidade, vai fazer aquela mídia de aprofundamento. E uma mídia específica, porque o rádio ele é muito dentro das caixinhas, né? Você tem os programas informativos, os programas os culturais, os programas de economia, de política, de esporte, né? São muitas mesas esportivas, enquanto que o podcast ele é ultra segmentado, ele tem infinitos nichos que muitas vezes não são contemplados ainda na grade das emissoras, né? Então, o podcast ele vem para se somar a essa radiofonia e fazer com que esse conteúdo se expanda para além daquela oferta que a gente já conhece historicamente, que é a oferta do rádio AM e do FM. E no âmbito da pesquisa, você acha que o podcast ele deu uma revigorada nos estudos de rádio? Ou isso é uma impressão minha de quem está de fora e que nunca... Eu vi o abraço, professor Eduardo, professora lá da UFSC, né? E professora, como é que é o nome? Da Valci. Valci Zuculotto é uma das maiores lideranças que existe no estudo de rádio. A Valci é quase que uma musa, assim, a rainha do radiojornalismo, né? E o professor Eduardo Médio, eu diria que ele é o rei, né? Porque o professor Eduardo Médio é uma lenda viva dos estudos de jornalismo e de rádio. Pois é. Ele tem referência. Eduardo Médio. Eu sempre via, exatamente, eu via eles ali levando, né, os trabalhos em rádio na UFSC, e aí eu pensava assim, interessante, né? Daqui a pouco entrava 1, 2 mestrandos ali para estudar rádio, mas nunca foi assim, nossa, todo mundo está estudando rádio. E de repente, né, parece que tem uma efervescência nova. Acho que é muito bem observado isso, André. Eu vou corroborar com a sua tese, não é só uma impressão, é uma realidade. A gente tem feito muitas discussões nos nossos grupos de discussão acadêmica no rádio, porque hoje a gente tem várias redes montadas para discutir o rádio. A gente tem a Rádio Jó, que é a rede de pesquisa em radiojornalismo da SBPjó, inclusive conta com a coordenação da Valci, o professor Eduardo também participa. Você tem a Intercom, que tem o grupo de rádio e mídia sonora, que tem um braço muito forte de pesquisa hoje voltada para o podcast. Você tem a Rubra, que é a rede de rádios universitárias, que é outra rede que também investiga, sobretudo, atuação
dos podcasts universitários, que é justamente esse o ponto que eu vou entrar mais na minha pesquisa agora do doutorado, que é em cima do rádio, do podcast universitário. E você tem uma série de outros grupos que estão hoje se debruçando. Então, eu diria que o rádio hoje, ele é o queridinho, o podcast é o queridinho dos estudos de rádio. Porque hoje em dia quase todo mundo hoje já desenvolve, quem trabalha com radiojornalismo, já desenvolve pesquisas nessa área. São vários os pesquisadores que hoje já conseguem esboçar não só monografias, que é muito comum, mas dissertações de mestrado e algumas teses que já estão saindo do forno para serem lançadas. Até porque, por ser um objeto novo que ascendeu de 2019 para cá, então é normal que a gente não tenha ainda muitas teses disponíveis. Mas tem, por exemplo, a Luana Viana, que já está na metade do final da sua pesquisa de doutorado, que é para falar sobre podcasts, nessa perspectiva do podcast imersivo, narrativo. Então, já teremos, em pouquíssimo tempo, aí uma tese sobre podcast, a minha para sair daqui a 4 anos, e outros pesquisadores. Vários grupos de extensão hoje, viu, Andrioli, hoje no país, grupos de extensão de curso de jornalismo, já trabalham podcast como elemento central. Tanto que numa cartografia que a gente fez, numa pesquisa que foi divulgada no começo desse ano de 2021, lá na revista Radiofonias, apontou pelo menos 63 podcasts universitários produzidos nesse contexto de pandemia, que, de certa forma, vinculava as discussões à pandemia. Isso pegando o recorte da pandemia. Imagina as outras produções dos demais assuntos. A gente conseguiu perceber que existe uma movimentação nacional. E essa movimentação parte de quem? Parte dos professores, na condição de líderes, e dos alunos, que já vão levando essas discussões para artigos, para projetos que vão ser desenvolvidos no mestrado e no doutorado. Então, eu vejo hoje esse tema podcast começando a bombar. Ele vai explodir certamente nos próximos 2, 3 anos com as primeiras teses e dissertações. Você falou de pandemia, né? E ela parece ter sido um grande impulsionador do sucesso da mídia, né? E aí, pegando o gancho nisso, indo além, me parece que nesse contexto pandêmico, onde está todo mundo dentro de casa, em home office, inclusive os professores universitários, articular podcasts enquanto projetos de extensão para divulgação científica foi meio que quase inevitável, né? É uma ideia que está quicando ali. Perfeito, Andrioli. Acho que foi justamente isso que aconteceu e que a gente pode constatar nessa cartografia, nesse levantamento, porque o que a gente viu, o que a gente pode perceber nessa pesquisa que a gente fez, que, diga-se de passagem, foi uma pesquisa de quase um ano, que a gente ficou mais ou menos de março até dezembro fazendo esse acompanhamento, esse levantamento a 8 mãos, né? Porque, de fato, eu estive nessa pesquisa junto com outros 3 pesquisadores, entre eles a Luana, a Valci é nossa orientadora mestre, a professora Isane Mustafa e o Luan Chagas, lá do Mato Grosso. Foi que a gente observou que, no primeiro momento, você via os profissionais de saúde se voltando, claro, para o combate à pandemia propriamente dita. Houve toda aquela linha de frente que foi montada desde março e que está, claro, na luta até hoje. Enquanto que os meios de comunicação passaram a atuar numa outra frente, que foi para combater a desinformação. E aí que o podcast entra, porque ele acabou sendo utilizado em muitas universidades como uma ferramenta para trabalhar a divulgação científica, no sentido de combater essa desinformação e de informar a população. Porque a gente viu desde abril, maio, quando a própria OMS e outras organizações mundiais passaram a considerar que a gente vivia, além de uma pandemia, uma infodemia. Ou seja, a gente estava encarando 2 problemas de uma vez só. Porque, ao mesmo tempo que o vírus estava se espalhando pelo mundo, estava se espalhando uma série de boatos, especulações, teorias da conspiração. E, no caso do nosso país, a gente vive a polarização. Que tudo isso ajudou a tornar ainda mais conflituosa esse debate entre os jornalistas que tentam informar e esses grupos, sejam eles de extrema esquerda ou de direita, que tentam, de certa forma, desinformar, criando correntes, teorias conspiratórias, uma série de mitos, sobretudo relacionado à vacina, à própria doença, como é que pega, como é que não pega. E os podcasts tiveram muito esse papel, e foi daí que as universidades entraram em cena para aproveitar esse cenário de caos informativo e também trabalhar isso. E como fazer, então? As equipes se mobilizaram, os projetos de extensão se mobilizaram, lançaram seus podcasts e começaram a acionar fontes especializadas. Cientistas, médicos, enfim, especialistas, doutores na comunicação que pudessem explicar um pouco para a população de forma mais mastigada, buscando justamente essa divulgação científica, essa educação midiática.
fazer esse letramento midiático para que as pessoas pudessem entender e saber reconhecer muitas vezes o que é fake news, o que é que não é, e não cair nessa série de ciladas que a gente acabou sendo bombardeado nos últimos anos, do ano passado para cá, principalmente no WhatsApp, que acabou sendo aí um grande disseminador de fake news. Uma das características de podcast nos anos anteriores era a periodicidade, né? A periodicidade estava muito vinculada ali, então você tinha que manter uma frequência, digamos, semanal, constante, para primeiro fidelizar um público e depois para construir a credibilidade que a mídia ainda não tinha, né? Diferente de um jornal, uma rádio que todo mundo está acostumado, né? Com um podcast era diferente. Então a gente via que periodicidade era algo muito importante. E hoje eu vejo coisas interessantes com o Spotify, por exemplo, professores que criam podcasts para distribuir conteúdo para os alunos durante um semestre, daquela aula ali como atividade complementar. Ou então que botam alunos para fazerem atividades, essas atividades vão dar forma a um podcast que tem 2, 3, 4 episódios e acabou, né? Então, como é que você vê essa falta de... esse momento em que periodicidade deixa de ser tão importante e como é que a gente constrói esse movimento, né? Porque se tem muita gente produzindo conteúdos que vão e que não perduram também, é difícil que eles sejam consumidos. É muito complicado, porque fica parecendo que é apenas uma tarefa de disciplina, né, para receber a nota. Depois que sai a nota, você larga aquele projeto, né? Só que, para nossa sorte, a gente tem visto muita gente que começa assim, numa disciplina, acaba se empolgando, acaba tendo muitas vezes uma repercussão, ou mesmo porque gostou de produzir, e envereda por aquilo ali e acaba desenvolvendo um podcast que está aí até hoje na ativa. Mas eu vejo que você tocou num ponto muito importante. Esse cenário que você descreveu, ele atingiu fortemente os custos de comunicação. E aí eu digo, é bom deixar claro, o podcast, enquanto uma mídia radiofônica, evidentemente, ele acaba que ele tem uma força maior nos cursos de jornalismo, de comunicação, até porque se trabalha essa disciplina rádio, e não dá para você, por exemplo, hoje em dia, ministrar uma disciplina de radiojornalismo sem falar de podcast, inclusive propor tarefa sobre podcast. Então, ao mesmo tempo que a gente vê, pegando o gancho da sua pergunta, ao mesmo tempo que a gente consegue perceber nessas pesquisas que existe esse movimento de criar um podcast para fazer essa divulgação científica de combater as fake news, né, combater esse ambiente de desinformação, você consegue ver professores, grupos de pesquisa e de extensão que vão passar a investir no podcast como uma forma de se manterem ativos nesse momento de pandemia, onde está todo mundo dentro de casa. E aí eu acho que é importante a gente trazer aqui para o debate um fator que faz toda a diferença para essa explosão de podcasts na pandemia, de Andreoli, que foi o quê? Foi essa democratização dessas plataformas de transmissão, inclusive a que a gente está utilizando aqui, por exemplo, é uma delas, o Zoom, o Google Meet, o StreamYard, que também faz videoconferência e permite gravação. Então, você vai ter, a partir do momento que você tem essa interrupção desse contato presencial na sala de aula, tudo passa a ser remoto. Esse ensino remoto ele é mediado por essas plataformas, o Zoom, Google Meet, o Skype e tantas outras. E essas plataformas, ao mesmo tempo que elas são utilizadas para aulas, elas também passam a ser os locais de gravação dos podcasts. E tudo isso vai fazer com que cada vez mais grupos de extensão e aulas de forma geral, e aqui eu não digo só aula de comunicação, de jornalismo não, mas outros cursos também passem a estimular nos alunos, no ambiente acadêmico, a criação de podcasts como atividade de semestre, de conclusão. O grande problema, como você muito bem observou, é isso, essa falta de continuidade que muitas vezes existe, né? Daquela coisa que você começa e não inicia. E daí que eu acho que os professores, principalmente, se é que essa ideia nasce na faculdade, os professores têm um papel fundamental de estar ali cativando, estimulando, dando condições para que esses alunos também possam dar vida longa a esses projetos, né? Mas eu acho que tudo na vida, Andreoli, se você cativa o seu público, se você trabalha bem as mídias sociais, tudo tende a permanecer, a se perpetuar. Porque, assim, para a gente está muito claro que, por mais que a audiência hoje seja cada vez mais ultra-segmentada, a gente tenha milhares e milhares de podcasts, esteja cada vez mais difícil você conseguir audiência num meio que tem tanta concorrência, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. O que eu acho que precisa é de dedicação de cada um desses produtores para que eles possam dar vida longa a esses projetos. Eu acho que as redes sociais, nesse caso, para mim, fazem toda uma diferença. Quando você trabalha
bem esse público no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Então, eu acho que nesse momento, eu acho que vem essa questão da motivação do aluno e do estudante, do produtor de podcast, em dar continuidade em meio a esse cenário de fugacidade, que você faz uma coisa e depois solta. Eu acho que a gente precisa de estímulo. Se tivesse estímulo, principalmente dessas figuras de liderança, de professores, de coordenadores da própria universidade, a gente vai ter condições de ver cada vez mais podcasts chegando e permanecendo, não apenas passando uma temporada. Mas existe um fator que, ao mesmo tempo que ajudou a popularizar os podcasts, que foi a pandemia, existe outro cenário também que dificulta, que a gente não pode ignorar, que é justamente esse contexto que a gente vive de caos na saúde pública, que faz com que muitas pessoas tenham adoecimento, que muitas pessoas tenham saúde mental completamente conturbada por conta de uma série de problemas, de estar vivendo intensamente o luto, problemas de casa, readaptação ainda, porque essa readaptação ela nunca vai parar. Enquanto a gente não voltar à normalidade, a gente vai ter que todos os dias se reinventar de alguma forma para se adaptar àquela vida do home office, né? Com certeza. E muita gente reclamou isso, né? Eu não escuto podcast em casa porque eu escutava no meu deslocamento para o trabalho, eu escutava no carro, que é meio que a lógica que muita gente usava para o rádio mesmo, né? O momento de escutar o rádio era 40 minutos ali que se ficava no trajeto móvel, seja no transporte público, seja no seu carro. E aí em casa, né, isso se restringe ali a, sei lá, lavar uma louça. Então É o dificulta ali o famoso consumo, né? lavar a louça. E aí a gente toca no outro ponto que eu acho que é fundamental quando a gente discute podcasts, que é a questão da audiência, né? O consumo. Qual é o perfil dos consumidores de podcast hoje no Brasil? Sendo que eu me incluo nessa lista de que aproveitava esse deslocamento do trabalho, seja no carro, no ônibus, no Uber, onde você estiver, para poder ouvir podcasts. E agora que, pelo menos durante muito tempo, ficou todo mundo dentro de casa, como é que ia ser esse consumo? Realmente haja louça, né, Andrioli, para dar conta de ficar ali. Você tem que deixar pilhas e pilhas de louça para ficar ali 1, 2 horas ouvindo o seu podcast favorito. Mas aquela coisa, há um diferencial importante do podcast em relação à TV, o YouTube, né, a programação que é disponibilizada em vídeos no YouTube, que é essa escuta sob demanda. O podcast ele nunca vai ser aquela mídia que vai ter a atenção exclusiva da pessoa, ela sempre vai estar ouvindo, fazendo uma outra coisa. O problema muitas vezes é que aquela outra coisa não é somente arrumar casa ou lavar a louça. Então a gente tem se debruçado muito nos últimos tempos de tentar entender como é que fica essa audiência dos podcasts nesses tempos de pandemia, onde está praticamente todo mundo em casa, né? Poucas pessoas ainda voltaram ao trabalho, assim, estão aos poucos retomando essa vida social. Mas é uma coisa que a gente ainda precisa entender melhor. Inclusive, nesse ponto, eu acho que é importante destacar aqui, André, olha, o papel da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters, que tem feito todos os anos a Pod Pesquisa, né, que é o principal levantamento que existe hoje para estudos de podcast. E ela tem se debruçado a cada ano com uma temática diferente. Já se houve uma primeira pesquisa, algumas pesquisas focadas no ouvinte, para entender quem era esse ouvinte. Hoje já se pensa mais na figura do produtor. Eu acho que um próximo passo que esses estudos precisam avançar é entender esse perfil, como as pessoas ouvem. Essa é uma pergunta que realmente, para a gente ter uma resposta clara, que possa ser massificada e não baseada em hipóteses. No meu caso é assim, no seu caso é assim. Para a gente ter uma resposta mais clarificada desse cenário, eu acho que só mesmo uma pesquisa para entender como as pessoas estão ouvindo o podcast hoje, nesse momento de pandemia, que está praticamente todo mundo em casa e haja louça para lavar e escutar tudo. Maravilhoso, cara. Vamos lá. Levanta para as pessoas aí quais são temas tendência, temas não, formatos tendência em podcast contemporâneos. Eu vejo que os narrativos e true crime estão fazendo muito sucesso, né? Mas o que mais que você consegue pensar para a gente? É o seguinte, outra coisa também que os estudos de podcast precisam dar conta nos próximos anos, né? Porque a gente não tem ainda uma classificação muito amarrada, fechada dos tipos de podcast. Mas uma coisa a gente pode falar com tranquilidade aqui, que eu acho que é o foco da sua pergunta, que é entender quais são os principais formatos. Isso, para a gente, está muito claro quais são os principais formatos. O que não dá é para fazer uma classificação fechada, como tem, por exemplo, o rádio. A televisão ela tem gêneros bem definidos, tipos de programas, conteúdos de TV. O rádio, historicamente, ele tem os seus gêneros muito bem definidos. O podcast, ele tem os principais, mas não está ainda essa classificação
fechada. Pode até ser, existem algumas propostas, alguns autores já começam a esboçar, mas não existe ainda esse consenso de quais são as possibilidades, porque como o podcast se reinventa a cada dia, então fica difícil você categorizar quais são os tipos. Mas você já mencionou um deles, né? Um desses principais formatos que existem de podcast no Brasil é o podcast narrativo. E aí você entra muito em uma série de técnicas que esse tipo de podcast ele se vale, sobretudo da literatura, desse lado de contar histórias, já que o podcast de narrativo ele vai contar a história na perspectiva, muitas vezes, do narrador, que vai ali, ao mesmo tempo que ele está ali narrando, documentando a história, ele está se posicionando, está situando os personagens. Então, esse tipo de podcast ele é muito popular, e a gente tem uma série de podcasts hoje no Brasil que investem muito nessa tendência, que a gente pode abraçar não só o podcast narrativo, de contar a história, mas o storytelling, que também é consequência desse narrativo, que também tem a ver com essas técnicas de narração. E aí você tem um caso muito famoso no Brasil, que é o do Projeto Humanos, que traz o caso Evandro, que fez tanto sucesso que hoje, além de podcast, ele também é uma série, que recentemente estreou aí, o Globoplay, né, acabou abraçando o Projeto Humanos, o Ivan Mizanzuki, que está à frente, ele fechou essa parceria com a Globo, e hoje ele trabalha para a Globo produzindo também uma série que começou no podcast, hoje também já é audiovisual, está lá disponível já na plataforma de streaming da Globo. Então você tem esse tipo de podcast que investe mais esse lado de contação de história, da figura do narrador. Você tem os podcasts informativos, jornalísticos, né? E aí a gente tem pelo menos 3 casos bem consolidados de bastante sucesso no Brasil, entre eles o podcast O Assunto, da Renata Lopretti, apresentadora do Jornal da Globo, que é hoje o podcast mais acessado da América Latina. Eu achava que era o Café da Manhã. Não, o Café da Manhã está no top 10. Está no top Poxa. 10, mas o podcast mais acessado da América Latina é o podcast O Assunto, da Globo. Ele fechou, André, olha, o primeiro ano de vida dele, né, que foi ele é de um pouco antes da pandemia para cá, com mais de 30 milhões de downloads. Ele tem uma audiência que não é nichada, ela é massiva, ela já consegue atingir todo tipo de público, porque o produto dele de debate é notícia, e todo mundo tem interesse pela notícia que está bombando. E pelo fato de ele ter esse nome já sugestivo, o assunto, ele já pega o assunto do dia que está bombando. Por exemplo, a título de hoje, seria algo como a CPI da Covid, as denúncias enfim, que podem estar reinando aí sobre o governo federal, sobre compra de vacina, tudo. Ele pega esse assunto, vai lá e explora. E com isso ele consegue abranger um público abrangente. Aí você tem esses 3 casos consolidados de podcast que a gente chama de jornalístico e informativo, que vai ter cara mesmo de material que vai pegar uma notícia e vai se aprofundar. O Assunto, da Renata Lopretti, da Globo, o Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo, que é um projeto tão consolidado que hoje ele é patrocinado pelo Spotify. Ele está dentro da plataforma do Spotify, ele já tem toda uma estrutura por trás dele. Exclusivo. Né? E tem um podcast exclusivo do Spotify, e tem o Ao Ponto, do jornal O Globo, lá do Rio de Janeiro também, que é outro noticioso, podcast jornalístico. Então, esses 3 são os principais, mas você tem uma série de outros podcasts de outros veículos do Brasil que também já conseguem ter destaque, como o Foro de Teresina, da revista Piauí também, que é um podcast jornalístico também, que trabalha essa veia mais política. Você tem a própria Globo investindo em podcasts esportivos. Aí você tem toda aquela galera ali, o Kleber Machado, que tem Hoje Sim, Hoje Não, que tem aquele podcast que também tem essa pegada jornalística. Que me faz também pensar nessa questão, que é que a televisão leva para o podcast muito da personalidade, né, que ela já tinha ali estabelecida. Então, de repente, você pega uma pessoa de renome, vamos dizer, Kleber Machado ali para falar de um podcast de futebol, e aí você, de repente, tem o Kleber Machado num outro ambiente, apesar de você estar acostumado com ele ali falando sobre futebol, de repente ele está, sei lá, muito mais solto, né, muito mais capaz ali de articular ideias do que numa narração. Você pega, às vezes, Antônio Fagundes para falar dos livros que ele está lendo, que também é um outro cara que tem podcast. Então, de repente, essas personalidades parece que estão alavancando também a mídia, né? E você citou ótimos exemplos. A própria Renata Lopretti, quando ela chega no assunto, ela já é um nome muito conhecido. Ela está hoje num dos 3 maiores jornais da Globo, né? Depois do Jornal do Nacional, o Jornal Hoje. O Jornal da Globo, por mais que seja no horário muito tarde, ele tem uma audiência muito grande, e a Renata Lopretti é um rosto conhecido nacionalmente. Então, quando ela chega para fazer o assunto, as pessoas já têm essa credibilidade, essa admiração pelo trabalho dela. E você citou exemplos, né? Acho que os grandes comunicadores da Globo,
E aí você tem André Rizek, que é um jornalista esportivo conhecido do Sport TV, que tem o seu podcast. Tem o Marcelo Barreto, também outro jornalista esportivo, que tem o seu podcast, Kleber Machado. Então, os grandes veículos de comunicação que já têm esses nomes de peso já conseguem aproveitar ou pegar carona um pouco dessa fama. E isso que você falou é muito importante. Esses profissionais que você citou são profissionais que se acostumaram à linguagem de TV, a ter o tempo inteiro a sua imagem, a sua fala associada à imagem. E quando eles vão para o podcast, eles precisam produzir conteúdos voltados apenas para o áudio, que é uma outra linguagem e que é um outro público que você não pode estar ali recorrendo a fatores visuais como eles fazem na TV. Então, tudo que ele fizer ali, ele tem que pensar apenas naquela pessoa que apenas ouvindo. Por mais que ele possa também fazer em live e tudo, mas para ser podcast e ser podcast na veia, na essência, precisa ter esse cuidado de que boa parte das pessoas, por mais que você tenha imagem, vão apenas estar te escutando. Então, ficar atento a esses detalhes de olha isso aqui, tá vendo aquele ali, esse tipo de coisa. Fazer menção no seu discurso a coisas que remetam a imagens, nunca é uma boa quando você tem apenas ali pessoas te ouvindo. Então, esse cuidado que esses comunicadores de TV, a Lopretti, o Kleber, precisam ter nessa migração, digamos assim, que eles fazem da TV para o rádio, para o podcast. Uhum. E isso aí, muita gente deve se perguntar, né? Você deve ter uma resposta na ponta da língua. Se a gente tem podcast do Kleber Machado, o que vai fazer uma pessoa ouvir o fulano de tal, né? Que não é uma celebridade, ao invés de ouvir o Kleber Machado, que ela já conhece, já está familiarizada com a imagem, com a voz, já tem ali uma marca por trás, já vai ter uma edição paga ali, que às vezes vai ser muito melhor, né? O que isso prejudica de alguma forma a democratização da distribuição do conteúdo? Eu acho que nem tanto, porque eu acho que tem uma coisa que faz a diferença nesse mundo que a gente vive hoje, que é essa possibilidade de múltipla oferta, de você ter... É questão de gosto, muitas vezes, né? Nenhum desses comunicadores, nem a Lopretti, nem o Kleber Machado, são unanimidades. Por mais que eles tenham uma legião de admiradores, de fãs, mas sempre vai ter alguém que, no lugar do Kleber Machado, vai preferir ouvir o Neto, da Band, vai preferir ouvir algum comentarista da ESPN. Todo mundo tem as suas preferências. Vale para o esporte, vale para o jornalismo de forma geral. Então, acho que cabe, sim, espaço para outros comunicadores, principalmente para os comunicadores independentes. O que vai fazer a diferença dele ser ouvido por uns e por outros não é justamente como ele cativa esse público, porque o podcast ele tem essa característica de ser conversa. Ele não é um noticiário da TV, que você tem que estar lá todo sério apresentando. Ele precisa ter essa conversação estabelecida, por mais que literalmente você não esteja conversando com a pessoa, mas você tem que se valer dessa linguagem do rádio, que está o tempo inteiro ali buscando esse contato, essa comunicação, falando, buscando essa mesmo que a gente chama de, entre aspas, de falsa interação, né? Que você não está literalmente falando com a pessoa, mas está querendo se remeter a ela. Então, eu acho que o diferencial vai estar justamente nisso, do comunicador poder imprimir o seu jeito e poder buscar uma linguagem que ele consiga atingir o seu público a partir da identificação. Então, quando você consegue encontrar o seu nicho, quando você consegue fidelizar uma audiência, é uma coisa que não tem mais volta. No podcast, para mim, isso, né, nesses estudos que a gente tem feito, nessa observação, fica muito claro que o podcast, as pessoas que têm o hábito regular de escutar podcasts, elas são, de fato, muito fãs. Elas têm os seus podcasts favoritos e elas são muito fiéis a esses. Elas sabem que, tipo, toda sexta-feira de manhã vai ter um episódio novo. Então, toda sexta-feira ela já vai acordar naquela perspectiva de pegar o celular e dar o play lá no seu agregador favorito. Então, eu acredito muito nessa fidelização de audiência que vai fazer com que haja espaço para todos os tipos de comunicadores, não só esses consagrados, como o Kleber Machado, mas os popularescos, como os de nichos, que são mais locais, que têm uma fama... Porque todos eles vão se voltar em meio a gente pode até dizer assim, de bolhas, né? Que são esses fã-clubes, né? Que são essas pessoas que são seguidores dos podcasts. Por mais que ele não vá ter a mesma audiência da Renata Lopretti, do Kleber Machado, mas ele vai conseguir conquistar aquele nicho, aquele seu público. Ele vai conseguir converter dentro daquela cultura, daquele público de ouvintes fiéis que vai estar sempre te ouvindo. Que vem do rádio e o podcast incorpora isso também. Para a gente se encaminhar, então, para o final, o que falta para os estudos acadêmicos de podcast cobrirem? O que você nota ainda que ainda há
um gap aí a ser preenchido por esses novos pesquisadores que estão aí na universidade? André, olha, eu diria que não só um, mas são muitos desafios. Como eu falei, os estudos de podcast, como são muito recentes, então, nesse momento, a gente tem, enquanto pesquisador, inúmeras dúvidas na cabeça e poucas respostas ainda, poucas, de fato, materiais consistentes, inclusive empíricos, que possam nos dar as respostas para essas perguntas. Então, acho que existem muitos desafios. Porque quando a gente fala de podcast, a gente também está pensando que, quando você faz rádio, TV, jornal e portal, você pensa ele também do ponto de vista comercial, em fazer uma empresa, de fazer com que aquilo ali dê lucro, que aquilo ali dê, de alguma forma, um retorno financeiro para aquela pessoa. Então, um dos grandes debates que se faz hoje, não só nos estudos de podcast, mas nos produtores de podcast, é como monetizar os podcasts, como fazer com que aquele podcast passe a gerar algum tipo de receita, porque o rádio e a TV e o jornal, eles trabalham já com modelos de negócio que já são consagrados, que é o modelo, basicamente, dos anúncios ali, que para o rádio é fácil montar a sua estrutura comercial e veicular propaganda. A TV da mesma forma, monta o departamento, já consegue ali desenvolver propagandas, vende, monta o produtinho, coloca lá. No podcast, isso ainda está muito nebuloso, é um caminho que ainda precisa ser melhor esclarecido, até porque ainda não existe ainda, por parte das plataformas onde são hospedados esses podcasts, ainda um esforço concreto, de fato, para democratizar as formas de você monetizar, porque no caso do YouTube, isso já existe, entre aspas, meio que um plano de negócio já vigente há vários anos, que é esse modelo da quantidade de visualizações. Quanto mais visualizações eu tenho no meu canal, mais eu vou monetizar e aquilo ali vai vir no cheque para mim de 200, 300, 400, dependendo da quantidade. Isso ainda não existe para o podcast. Por enquanto, com exceção desses casos patrocinados, como é o podcast, o Café da Manhã, que é patrocinado pelo Spotify, a maioria dos podcasts não são remunerados. Os que conseguem ainda obter algum tipo de renda são os que conseguem financiamento, porque existem hoje agências especializadas em patrocinar projetos de podcast, e aqui existe uma bem reconhecida na área, que é o Instituto Serra Pilheira, que patrocina projetos, assim, claro, tem que montar o projetinho, tem que ser aprovado, enfim, mostrar que é um negócio bacana que vai render, e eles financiam alguns projetos, como 37 Graus, que é um projeto aí de podcast de ciência. E você tem podcasts que hoje conseguem ter retorno através de crowdfunding, né? Que é aquela cultura de financiamento dos ouvintes. Você pede contribuições em valores que fica a cargo de cada um, dá 5, 10, 15 reais, dá algumas recompensas e passa a ter, gerar algum tipo de monetização a partir dali. Se você consegue ter uma comunidade de 200, 300 fãs, você já consegue ter gerar uma renda razoável para pelo menos se manter. Então, acho que o primeiro grande desafio é esse. Como, de fato, montar um modelo de negócios para o podcast e fazer com que ele possa dar dinheiro para os seus produtores. E uma coisa, para mim, está claro, é que existem podcasts de altíssimo nível, de muita qualidade, e que merecem esse financiamento, mas não tem ainda. Falta de produto de qualidade não tem. O que está faltando é encaixar esse modelo de negócio que não existe. Então, um grande desafio é definir esse modelo de negócio. E um outro desafio é justamente entender ainda a linguagem do podcast. Que eu acho que os estudos de podcast ainda vão penar muito nos próximos anos de tentar decifrar o que diferencia, o que torna o podcast mais diferenciado em relação ao rádio tradicional. Porque o rádio em si, Andreoli, já é estudado há mais de 100 anos. Então, já existem estudos consolidados sobre linguagem radiofônica. No podcast, não. Você tem poucos estudos sobre esse assunto. Então, nos próximos anos, a gente vai ver cada vez mais estudos voltados para a linguagem do podcast, tentando decifrar essas categorias, como você bem mencionou, decifrar o podcast narrativo, decifrar o informativo, decifrar a radionovela, que foi outro gênero que eu não falei, que são os podcasts ficcionais, que voltaram com tudo, que é um gênero lá da década de 40, 50, que foi resgatado. Tá tendo coisa assim? Tá tendo e tendo de sucesso. Eu diria até que se a gente... dá até para pegar exemplo de sucesso aqui no Nordeste, inclusive. O pessoal da Federal de Pernambuco, da UFPE, lá de Caruaru, do campus Caruaru, fez um podcast que é uma adaptação da obra do Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. Eles fizeram o Alto da Compadecida em tempos de Covid. E eles fizeram um novo personagem em cima da história, que foi o Capitão Covid. O Capitão Covid passou a ser o vilão da história, junto com o João Grilo, né, e os outros personagens do Alto da Compadecida. Então, ficou muito legal. Eles fizeram uma readaptação em formato de radionovela.
não apenas para entreter, mas para trazer também essa mensagem da divulgação científica, falar de forma leve e lúdica sobre a conscientização da pandemia da Covid, mas respeitando a obra do Ariano Suassuna. Até porque esse podcast, especificamente, ele é muito divertido, é muito engraçado. Ele é feito para ser uma comédia, para fazer você rir. Então, assim, hoje você tem gênero, como eu falei, tem o informativo, tem o narrativo, tem essa radionovela, que é um gênero que foi resgatado e que tem outros exemplos também que estão começando a fazer sucesso, e muitos outros. Você tem boletins, são muitas possibilidades. É isso, André, olha, que acho que resume assim, esse encaminhamento de resposta. São muitas coisas a serem decifradas. As linguagens, os formatos, os modelos de financiamento. O próprio conceito de podcast hoje, ele ainda não está muito amarrado. Tem vários autores que falam é um arquivo de áudio que é distribuído na internet, pode ser consumido de forma sob demanda, que você baixa e pode ouvir também de forma offline. Mas até esse conceito de podcast e quais são esses diferenciais em relação ao rádio, tudo isso está por ser decifrado. E a resposta disso a gente só vai ter nos próximos 4, 5, 6 anos, à medida que os estudos forem se consolidando, novos livros, porque a bibliografia, aí para finalizar, a bibliografia sobre esse assunto é muito escassa. Muito escassa. Eu não tenho condições de te apontar aqui, nacionalmente, 5 livros que falam sobre podcast. Você tem um ou outro, mas uma perspectiva mais ampla, de curiosidade, como o livro do Léo Lins, do Léo Lopes, sobre o que é podcast, que vai dar uma noção muito legal sobre esse universo, mas que já, de certa forma, para os dias de hoje, 2020, 2021, ele já está um pouco velho, porque tanta coisa já aconteceu de 2019 para cá, essa reinvenção, enquanto da pandemia, que parte dele é muito bom, mas outra parte já precisa de atualização. Então, a bibliografia é muito escassa, mas eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ver muitos livros e muitos trabalhos de referência sobre podcasts. Maravilhoso, cara. Fico muito feliz em saber. Eu sabia que, por exemplo, que lá no... Eu não vou lembrar agora a universidade, mas eu sei que é no Nordeste, que era bem famoso um arquivo que era a versão brasileira do Guerra dos Mundos. Você já viu isso? Sensacional, já. Aqui no Nordeste, inclusive, é onde a podosfera mais é movimentada no país, viu? Quando a gente fez esse levantamento de 63 podcasts no país, quase um terço, ou até pouco próximo ali da metade, eram do Nordeste. Então você tem uma podosfera em Pernambuco, Paraíba e aqui no Ceará muito desenvolvida. Para você ter uma ideia, a podosfera que eu analiso assim, no sentido de tatear, de poder ter um conhecimento bem amplo sobre ela, que é da UFC, da Federal do Ceará, são 25 podcasts que eu já consegui mapear. E quando eu falo 25 podcasts, ou da... institucionais, que são vinculados a grupos de pesquisa, de extensão, a cursos, departamentos. Eu não estou falando de alunos que decidem montar o podcast. Eu estou falando de grupos institucionais que se articulam para a criação de um podcast. O próprio Papo Com, que eu faço parte, que é o que eu desenvolvo ao lado do Edgar, é institucional, porque o nosso podcast ele é vinculado ao Praxijó, que é o nosso grupo de pesquisa. Então, ele é totalmente institucional, ele não é independente. Ele é uma espécie de complemento, uma atividade a mais que a gente desenvolve no grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa sobre jornalismo, mas que também estuda o radiojornalismo e esse formato do podcast. Cara, foi um prazer gigante falar contigo no dia de hoje. Eu quero que você se despeça aí do nosso público, deixando seu recado final e recomendando um episódio do Papo Com para eles irem lá conhecer. É isso, galera. Primeiro, agradecer demais, né, o convite a você, o Andrioli. Prazerzão aqui. Como eu disse no começo, sou um grande seguidor, um grande fã, acompanho todas as publicações lá do Comunicolog no Instagram, tudo que sai lá, até porque vocês fazem um trabalho muito bacana de divulgar tudo que está acontecendo na comunicação, as publicações, as seleções públicas, os eventos, os seminários, os congressos. Então, esse trabalho que vocês fazem é muito legal, único, eu diria, dentro da plataforma. Então, primeiro dizer que foi uma satisfação muito grande. E pedir, claro, acho que como recado final, escutem o Papo Com, que como eu falei, é um podcast de comunicação, a gente discute as pesquisas que são desenvolvidas na área da comunicação e traz convidados para debater. E o nosso podcast é um podcast de mesa redonda, que é quando se juntam ali 3, 4 pessoas e passam a debater ali um assunto, fazer um aprofundamento dele. Porque eu falei do informativo, do narrativo, da radionovela, e tem o Mesa Redonda, que é outro gênero que talvez mobilize aí 20% dos podcasts no Brasil, que é bem a cara do futebol, né? Você juntar uma mesa redonda de 4, 5 pessoas. Então, a gente também desenvolve isso, só que para comunicação de forma geral. Então, escutem o Papo Com, está disponível em várias plataformas, tem o
nossa rede social, você segue lá, @podcastpapocom. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, com esse nome, Papo Com, né, que dá essa alusão do papo na comunicação. E, assim, eu queria não citar um episódio, mas eu vou citar, não, eu vou citar um. Escutem o episódio que a gente lançou no dia 23 de dezembro de 2020, que a gente fez uma retrospectiva de 2020, em que nós pegamos os principais assuntos que a gente debateu ao longo de todo o ano e conseguiu condensar em 45 minutos de conversa. Parabéns. Foi um ano para assunto, hein? Foi um ano, porque imagina o nosso desafio, Andrioli. A gente fez a primeira série do Papo Com sobre comunicação em pandemia. Aí você imagina o que foi falar sobre fake news, sobre popularização da ciência, falar sobre o trabalho do jornalista em tempos de pandemia, a adaptação do ensino remoto, enfim, uma série de questões. Foram 10 episódios falando de diferentes temas. A gente discutiu até sobre comunicação e autoritarismo, com a presença do Ricardo Couto, grande jornalista consagrado nacionalmente. Então, a gente fez vários debates que relacionavam a comunicação e a pandemia. E a gente, para fechar essa série, a gente fez uma retrospectiva em dezembro. Então, escutem um Papo Com Retrospectiva 2020, que ele pega um pouco de cada conceito que a gente discutiu, né, nesses 10 primeiros episódios, e sintetiza. A gente pegou uma fala de cada episódio e, claro, fez adaptações. Não é um episódio simplesmente de trechinhos, mas a gente fez umas adaptações para resumir um pouco de quais foram os principais assuntos que foram discutidos em 2020. O mundo das redes, o dilema das redes sociais, aí entra o próprio documentário da Netflix aí que foi debatido, uma série de debates importantes. Então, escutem o episódio que fala sobre a retrospectiva 2020, que ele te dá um panorama um pouco do que foi sendo 2020. E, por último, dizer que nós, no momento dessa gravação, completamos 50 episódios. A gente está produzindo desde abril de 2020, semanal. O nosso desafio é toda semana, toda sexta-feira de manhã, lançar um episódio novo. E a gente atingiu na última sexta-feira, no comecinho de julho, a marca de 50 podcasts. Então, para a gente foi uma marca muito expressiva. E agora é rumo aos 100 episódios, né? Já a gente consegue isso. Acredito que no comecinho de 2021, 2022, a gente atinge essa marca de 100 episódios. É um projeto nosso a longo prazo. Quando eu não estiver mais aqui, e o Edgar vai ter outro pessoal para tocar esse barco, então a gente espera que o Papo Com tenha vida longa. Poxa, maravilha, pessoal. Espero que tenham gostado. Reforça aquele pedido, assina nosso canal, curte esse vídeo, deixa seu comentário, diz aí o que você achou, qual podcast você escuta, qual você produz, que eu tenho certeza que tem gente aí que está produzindo também. E é isso. A gente se vê na próxima semana, sempre quarta-feira, às 19 horas. Um abraço, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal.